Sentar, por favor. Sentar. Que isso? Declaro aberta a sessão do dia 27 de novembro. Em votação, a ata da sessão do dia 11 de novembro e do dia 19 de novembro. Sessão do dia 11 de novembro. Não havendo comentários, palavra com a senhora secretária para a condução da pauta. Tribunal Marítimo, Tribunal Pleno. Processo em pauta para julgamento na sessão do dia 27 de novembro de 2025. Pauta do dia. Embargos de declaração. Processo número 32.124 de 2017. Embargo de declaração opostos em 4 de agosto de 2025. Embargantes: Quelab Produções Artísticas e Culturais Limitada, Mundial Operações Marítimas Limitada, ME. Advogado Dr. José Washington Castro Freire. Embargada Procuradoria Especial da Marinha. Relator, senhor desembargador Átila Lancori. Com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra Consórcio Rorfest, responsável pela operação do flutuante, advogado Dr. Breno Garboá Fernandes Ribeiro, Fábio de Jesus Barreto, comandante do rebocador Revel, advogado Dr. José Washington Castro Freire, e com representação de parte de Consórcio Rorfest, responsável pela operação do flutuante, advogado Dr. Breno Garboá Fernandes Ribeiro, contra Mundial Operações Marítimas Limitada, ME, Quelab Produções Artísticas e Culturais Limitada, advogado Dr. José Washington Castro Freire. Doutor Castro Freire, o senhor tem uma questão de ordem para falar? Senhor presidente, boa tarde. Tá ligado? Tá ouvindo. Eu deveria ter, nos meus embargos de declaração, ter declarado que eles teriam efeito infringente. Não fiz. Então, submeto ao senhor e lhe requeiro que aceite a minha sustentação oral. Muito obrigado. Bom, como a gente sempre faz aqui, como se declara os desembargadores. Vamos ouvir o relator. Bom, eu sou favorável a ouvir tanto o embargante como a outra parte, porque o relatório, a petição de embargo de declaração do Dr. Castro Freire é complexa. Se ele apresentar também se ele fizer a sustentação, acho que vai facilitar o entendimento de todos, porque eu tive que fazer um relatório muito grande. Também, eu acho que facilita o nosso entendimento aqui, se a gente permitir que os dois se manifestem. Alguém se manifesta contra? Não, então o senhor está autorizado. Sim, senhor. Palavra com o senhor, desembargador relator Átila Lancori, para apresentar seu relatório. Aqui para mim, por aqui. Eu vou fazer só, como eles vão sustentar, eu vou fazer só relembrar algumas coisas do processo original e vou pontuar os pontos, vou só listar os tópicos principais da petição de embargo de declaração. Trata-se de analisar o recurso de embargo de declaração interposto por Quelab Produções Artísticas e Culturais e Mundial Operações Marítimas Limitada, ME. Na pauta está discriminado quem foi representado na representação pública, quem foi representante de parte, quem foi o representado de parte. Os embargos foram protocolados tempestivamente em 4 de agosto de 2025, dentro do prazo de 48 horas. O recurso alega ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão no acórdão de folhas. Eu vou inicialmente relembrar o que ficou decidido aqui, só para situar os demais desembargadores. Acorda o juízes do Tribunal Marítimo por unanimidade quanto ao mérito do segundo representado da representação pública e quanto ao mérito e as penas dos representados da representação privada, e por maioria quanto ao mérito do primeiro representado da representação pública nos termos do desembargador relator. Quanto à natureza e extensão do fato da navegação, exposição a risco devido ao rompimento de 2 cabos do sistema de fundeio e avarias estruturais no flutuante mundial Olympic Barge.
Esse flutuante se fragmentou em 3 partes, uma das partes derivou e encalhou na praia de Copacabana, nas proximidades do posto 5, enquanto as 2 outras foram resgatadas por rebocadores que estavam de vigia no local de fundeio e levadas de volta para o estaleiro construtor, WM Estaleiros e Transportes Marítimos Limitada, localizado em Niterói. Quanto às letra B, quanto às causas determinantes, descumprimento do CTS do flutuante, pois não existiam pessoas qualificadas para operar os cabos de fundeio da embarcação e manter vigilância adequada. 2. Falta de monitoramento das condições meteorológicas e descumprimento do plano de contingência estabelecido, pois não houve a retirada do flutuante nas situações em que o estado do mar era maior ou igual a 4 pelo rebocador dedicado a esse fim. 3. Comprimento insuficiente de filame de cada cabo de fundeio entre o flutuante e a respectiva poita e atrito e abrasão desses cabos no interior dos tubos de passagem. 4. Falha de projeto. 5. Possível colapso das treliças de suporte. A decisão foi julgar o fato da navegação capitulado no artigo 15, a linha E da lei, como decorrente de negligência dos representados da representação pública e dos representantes de parte, considerando as circunstâncias e consequências atenuantes relatadas, condenar o primeiro representado da representação pública, consórcio Rofaz, na qualidade responsável pela operação do flutuante mundial olímpico e barge, a pena de 2.000 FIA, com fundamento nos artigos da lei, pelo descumprimento do CTS, pela falta de monitoramento das condições meteorológicas e descumprimento do plano de contingência. 2. Os representados de parte, Mundial Olímpico e Barge, Operações Marítimas e Quelab Produções Artísticas, a pena de 1.000 FIA para cada um, com fundamento nos artigos da lei. Exculpar o segundo representado da representação pública, pois ficou impedido de agir devido à presença de boias nas proximidades flutuantes. Esse segundo representado era o comandante do rebocador que estava lá para dar apoio. Nas razões recursais, as embargantes argumentam previamente que foram produzidos 4 documentos técnicos relacionados ao acidente, vai falar sobre isso o Dr. Castro Freire, porém alegam que os desembargadores somente se pautaram na perícia indireta produzida pelo perito do juízo nomeado a pedido de uma das partes. Além disso, também alegam, fazem separadamente itens separados para relatar contradições e omissões, e separando 4 itens específicos para pautar essas contradições. A PEN falou, encontra as razões e combateu o recurso e também apresentou contra as razões a outra parte que está aqui presente e vai falar. Em breve síntese, esse é o relatório. Obrigado. Palavra com o senhor advogado, doutor José Washington Castro Freire, dos embargantes Quelab e Mundial. Senhor Vice-Almirante Ralph, presidente do Tribunal Marítimo, a qual cumprimento novamente, senhores desembargadores, senhora representante da PEN, senhora secretária e meu ex-adverso, doutor Grabois, aqui presente. Bom, o Tribunal Marítimo busca-se nesse tribunal a verdade real. A isso eu me submeto, acredito, acho que isso é muito bom para o direito e foi por isso que nós interpomos esses embargos de declaração com efeitos infringentes. Foram produzidas 4 perícias e, ao nosso ver, ao nosso sentir, tanto no julgamento quanto no acórdão publicado, deu-se muita atenção ao perito do juízo. Relembrando que esse foi o único engenheiro dos 3 que não periciou os salvados, ele só periciou documentos, certo? Os outros 2 periciaram salvados. A opinião minha e dos meus clientes é a seguinte: a melhor, a mais completa, a mais precisa perícia das 4 é a segunda perícia, a perícia judicial. Essa perícia foi feita junto à 47ª Câmara Civil do Rio de Janeiro. Esse perito, esse engenheiro compareceu a bordo, analisou tudo e chegou às suas conclusões. Pois bem,
Depois do julgamento, eu olhei durante o julgamento para essa figura que os senhores estão vendo aí, que foi da lavra do engenheiro nomeado pelo Tribunal Marítimo, e me chamou muita atenção aquele desenho lá onde ele mostra o movimento do cabo. Para começar, esse desenho é feito por ele, isso não foi extraído dos autos. Essa aí é a conclusão a que ele chegou, certo? O que é que o tribunal concluiu? Que aquele ponto, aquele risco de dobramento do cabo, por ser um canto vivo, seria um dos motivos do rompimento do cabo. Ok? Perfeito. O que foi que eu fiz? Pô, peraí, isso está muito estranho. O engenheiro André Pimentel tem 70 anos de idade, há mais de 40 anos projeta embarcações. Isso aí seria um erro muito básico. Seria um erro de principiante de engenharia naval. E aí eu entrei em contato com ele e falei, Pimentel, tem alguma coisa muito errada. Próximo slide, por favor. O que é que eles me mandaram? Me mandaram as fotografias da retirada do flutuante depois do acidente. Lembrando que os flutuantes e os salvados, seus pedaços, saíram de lá e ficaram fundeados no fundo da Baía de Guanabara. Os senhores estão vendo ali o local por onde saem os 4 cabos, cada um numa ponta, obviamente, os cabos de fundeio. Tá? O que é que se conclui daquilo ali? É uma meia cana, é aquela peça que está inclinada, e 2 roletes. A próxima foto vai mostrar isso com mais clareza. Pronto. O que os senhores estão vendo são 2 roletes. Entre os dois, o que tem é lama. Lama do fundo da Baía de Guanabara. Como ele pousou no fundo, essa lama preencheu o espaço entre os roletes. Esses roletes giram em torno do seu eixo axial. O cabo passava entre os roletes. Então não havia atrito. Nunca houve atrito. Próxima foto, por favor. É um close maior. Claro que se nós soubéssemos que isso seria motivo de controvérsia, teríamos limpado esse local. Mas não foi limpo porque nós nunca imaginamos que alguém pensaria que existiria um canto vivo. Então, o que os senhores estão vendo ali é lama entre os roletes. A última foto vai mostrar o flutuante como um todo. Um pouquinho mais para cima, só para ver o nome dele. Pronto, o Olympic Bar é um dos flutuantes, né, porque eram 4 flutuantes emendados, ok? Perfeito. O que foi que eu fiz? Eu fiz uma tabela que eu entreguei para os senhores. Eu peguei as 4 perícias e comparei uma com a outra. Qual é a conclusão que nós podemos chegar de uma maneira muito simples? Que o último engenheiro, ele partiu de premissas erradas e, obviamente, concluiu de forma errada. A primeira é a seguinte: ele utiliza regras de navegação para mar aberto quando o local é interior, área 2 ou 3, se eu não me engano. Ele não conclui qual foi a causa determinante do acidente. Ele afirma que foi submetida a esforços para os quais não foi projetada. Isso é unânime. Todos os outros, inclusive a capitania, dizem a mesma coisa. A embarcação foi submetida a esforços para os quais ela não foi projetada. Isso é fato. E aí ele diz no final que houve erro de projeto. Depois ele diz que se utilizou de requisitos da RBNA para fazer o cálculo de resistência estrutural. Ora, essa embarcação é uma embarcação especial, totalmente atípica. Ela não tem convés contínuo, ela não tem fundo contínuo, ela sequer tinha um costado contínuo. Então, essas regras da RBNA não podem ser aplicadas. A única forma técnica de se provar que a embarcação poderia resistir a mares até 3 é através do cálculo por metodologia de elementos finitos. O único engenheiro que fez esse cálculo foi o engenheiro judicial. Os outros não. Não se pode aplicar essas regras desse tipo de embarcação. O capitão dos portos, e repito mais uma vez, utilizando-se do seu poder discricionário, autorizou que uma embarcação atípica, completamente fora de padrão, fizesse este trabalho. Esse projeto foi apresentado para a capitania e foi certificado por uma certificadora, que, aliás, não foi chamada para esse processo. Então, hoje, o que é que nós temos? A certificadora é Autoship. Nós temos uma certificadora que, teoricamente, se
acórdão for aprovado como ele foi julgado inicialmente, teoricamente essa certificadora será chamada ao CREA para se defender. Por quê? Porque ela, pelo menos em tese, aprovou uma embarcação insegura para navegar. Mas ela não se defendeu no Tribunal Marítimo. Aliás, o engenheiro projetista também não se defendeu, mas foi chamado a depor junto ao engenheiro relator. Então, em relação a isso, eu não tenho muito o que reclamar, não. Mas a classificadora, sim. Nós temos a classificadora que fala em nome do governo brasileiro. Essa certificadora hoje, ela pode estar, teoricamente, aprovando embarcações, inclusive para passageiros, e cometendo erros graves. Então, ao ver da nossa defesa, essa classificadora deveria ter sido chamada ao processo para se pronunciar. Eu tentei fazer isso depois do julgamento, não obtive sucesso. Não obtive sequer uma resposta da classificadora. Mas eu acho que eles deveriam ser chamados para explicarem por que autorizaram. Pois bem, passa para o último slide, por favor, que é a profundidade. No cálculo feito pelo engenheiro do juízo, ele falou que a profundidade era de 12 metros. Isso aí é um extrato da Carta Náutica 1501. Essa é a posição ali próximo do leme. Os senhores, pode ser que não dê para ver com muito detalhe, mas ao lado do ponto de fundeio, a profundidade é 3,4. Um pouquinho à direita dele é 3,5. Isso é, se nós somarmos 3,4, a maré, que seria em torno de 1,7, vai dar 5,1. Eu não tenho, obviamente, a maré de 2016, que é muito antiga, mas vamos aplicando a maré de hoje, a tabela de maré de hoje, dá 5,1. O engenheiro do juízo utilizou 12 de profundidade, jamais se chegou a 12. O filame tinha 60 metros de comprimento, isso é, quase 10 vezes a profundidade. E o acórdão diz que havia pouco filame. Ué, como assim? A regra diz que tem que ter no mínimo 3, ele tinha 10, no mínimo 10, né? Na verdade 11, né? Porque eram 5 metros de profundidade, ele tinha 60. Então é mais um erro grave do perito. Com relação às soldas, todos, inclusive ele, dizem que as soldas eram ruins, mas que não contribuíram para o acidente. Então não há o que se falar de solda. Lastros. O perito diz, na documentação não constam lastros, mas há plano de carregamento. O perito do juízo afirma, foram lastrados e introduzidos no cálculo de modelagem por elementos finitos. Até nisso ele errou. Bom, por fim, limitações de operação. O ofício 1302 da Capitania determina exatamente como a embarcação, como a operação deveria ter sido feita, inclusive com inspeções subaquáticas, que não foram realizadas. O perito do juízo declara, se inspeções subaquáticas tivessem sido feitas, poderia-se ter percebido o amassamento do chapeamento e se teria uma ideia do que poderia ocorrer, mas isso também não foi feito. Já o perito do juízo, o perito do Tribunal Marítimo, diz que não conhecia as limitações de operação, mas esse ofício estava inserido. Aliás, esse era o único engenheiro que podia ter acesso a esse ofício, porque os outros não sabiam da sua existência. Então, por esse motivo, eu peço aos senhores para que o acórdão seja revisto e que os meus clientes sejam exculpados. Muito obrigado. Obrigado. Palavra com o senhor advogado, doutor Breno Garbois, do consórcio Rorfest. Presidente, uma questão preliminar, eu não sei se a Procuradoria também vai fazer uso... Depois? Das contra-razões. Excelentíssimo juiz-presidente, desembargadores, componentes do plenário, ilustre representante da PEN, doutora Ana Paula, meus colegas aqui presentes. Eu sou relativamente novo, né, mas atuo na área de direito marítimo há aproximadamente 25 anos. E é a primeira vez que eu vejo a sustentação se limitar à impugnação de um laudo pericial, que sequer foi impugnado quando a parte teve oportunidade para tanto. Lembrando
o julgamento que ocorreu por esse plenário. Há duas representações, representação da PEN, movida contra o consórcio Horfest e o condutor, né, o comandante do rebocador envolvido naquele projeto, e uma representação de parte movida pelo consórcio Horfest contra a Mundial e a Quelab. A representação pública da PEN, ela foi acolhida e julgada procedente por maioria desse plenário, com 2 votos divergentes, reconhecendo que houve um erro de projeto e que, portanto, o consórcio Horfest não deveria sequer ser responsabilizado. Por outro lado, a representação de parte foi julgada por unanimidade de Vossas Excelências, reconhecendo, sim, que houve um evidente erro de projeto. Meu colega, o doutor Castro Freire, naturalmente ele está pincelando, destacando, né, os pontos que, no entender dele, deveriam gerar, melhor dizendo, algum tipo de dúvida em Vossas Excelências. Mas não há dúvida alguma. Um ponto importante, Vossas Excelências devem ter notado que quando o meu colega faz menção ao laudo produzido na sede do Judiciário, da 47ª Vara Civil, ele menciona um engenheiro, mas não disse que não se tratava de um engenheiro naval. Era um engenheiro civil, que naturalmente não possui todos os conhecimentos, né, com todas as vênias, e salvo melhor juízo, de um engenheiro naval. E aqui nos autos, nós temos 3 opiniões técnicas de 3 engenheiros navais, o Edmilson Nascimento, da AWS, Piccolo, da Piccolo e Associados, e do perito apontado pelo desembargador relator, reconhecendo cabalmente que aquela embarcação, se é que podemos chamar aquilo de uma embarcação, a junção de módulos flutuantes, mas entendo que sim, não observava um conceito comezinho, basilar de navegação, que é o conceito viga-navio. E ficou claro também, em todas as análises que foram feitas, que o flutuante em questão não foi projetado para suportar as condições de mar, as ondulações, as alturas das ondas, do local que sabidamente permaneceria por dias fundeado. A alegação comprovada do consórcio Horfest é nesse sentido, né? E assim, eu vindo aqui para o tribunal, né, caminhando para cá, me lembrei que na semana passada eu fui nem um pouco econômico nas palavras no julgamento e acabei perdendo o julgamento. Eu acho que hoje eu vou ser mais econômico e espero sair daqui vitorioso. Por quê? Primeiro que não há um pedido de atribuição de efeitos infringentes nos embargos que foram opostos, né? Em segundo lugar, a sustentação oral do meu colega demonstra isso. Não teve uma omissão, uma contradição, uma obscuridade no julgamento que foi apresentada. Tudo que foi apresentado se limita à impugnação de um laudo pericial, cuja parte teve oportunidade de impugnar e não o fez. Então tem um fenômeno processual que é a preclusão consumativa. Na nossa visão, esse tribunal não poderia, nesse momento, após o julgamento, se debruçar novamente sobre essas questões técnicas. Então, diante do que eu expus de forma sumária, o consórcio Horfest pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração que foram opostos. Muito obrigado. Obrigado. Palavra com a senhora, representante da PEN, procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores, inicialmente esta procuradoria entende que os embargos de declaração sequer deveriam ter sido conhecidos diante da inexistência de vícios e também diante da falta de argumentação de pedido de efeitos infringentes.
Obrigado. Palavra com o senhor, desembargador relator. Não, é porque ele só disse que estava baixo. Inicialmente, a Procuradoria suscita que não deveria ter sido sequer recebido os embargos de declaração diante da inexistência de vícios, é apenas o inconformismo da parte com o julgado que não lhe agradou e também não houve pedido de efeitos infringentes. Mas como foi dada a palavra aos patronos, a Procuradoria vai se manifestar sobre o mérito dos embargos. As embargantes alegam a ocorrência dos vícios da omissão, contradição e obscuridade, ao argumento de que a decisão teria se fundamentado exclusivamente no relatório técnico indireto, deixando de considerar outros laudos periciais e pareceres técnicos juntados aos autos. Não assiste razão aos embargantes, pois o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a totalidade das provas constantes dos autos, incluindo os diferentes laudos periciais e pareceres técnicos produzidos durante a instrução processual. Vale destacar, com fundamento nos artigos 371 do CPC e 155 da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo, que o juiz deve examinar o conjunto probatório constante dos autos, independente da origem da prova, indicando na decisão as razões do seu convencimento. Tal prerrogativa significa que o julgador não está adstrito a um determinado laudo, parecer ou prova específica, podendo de forma motivada e fundamentada atribuir maior peso ao elemento técnico que considere mais coerente, consistente e alinhado com os demais elementos coligidos ao processo. Assim, eventual escolha do juízo por conferir maior relevância a uma prova não configura omissão ou contradição, mas sim exercício legítimo da livre convicção motivada, assegurada pelo ordenamento jurídico. Assim, resta claro que os embargos opostos buscam reapreciar o mérito e rediscutir a valoração da prova, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1122 do CPC, cumulado com os artigos 113 e 115 da nossa lei. Sendo assim, pugna esta Procuradoria pelo desprovimento dos embargos. Obrigado. Palavra com o senhor, desembargador relator Átila Cury, para apresentar suas conclusões. Eu só vou mostrar duas fotos que foram exibidas originalmente no acórdão. Esse aí é o flutuante lá à esquerda, é o flutuante lá na posição dele, que ele ficou há algum tempo. E aqui à direita do vídeo já é a destruição dele dando na praia, tá? Sem entrar em discussão com um dos argumentos que foi apresentado pelo Dr. Castro Freire, eu gostaria de mostrar só outra foto sobre o sistema de fundeio. Pode ser aquela foto que essa aí tá boa. Ali onde está aquela setinha ali, o cabo de a amarra, o cabo de fundeio passava por aquele furo redondo ali no convés, só que na foto não dá para ver direito. Esse furo redondo tem um ressalto. Então o cabo de fundeio passando ali gerava a atrição, o atrito, que supostamente foi uma das conjecturas que o perito judicial fez, que o cabo passando por esse buraco no convés com esse ressalto causaria um possível rompimento da amarra, tá? Só para ilustrar, não vou mais exibir foto, vou passar a decisão, que também é longa, porque eu procurei fazer a decisão correspondente a cada tópico que foi apresentado na petição de embargos de declaração. Fiz uma emenda agora no relatório para fazer constar que foi apresentadas as contrarrazões do consórcio ROFAS e que na sessão de julgamento foi autorizada a sustentação oral dos patronos, tá? Então, passo à decisão. O recurso foi interposto como previsto no artigo 113 da lei, sendo tempestivo. Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. Sobre as alegações iniciais dos embargos, temos que essa não merece acolhida, pois, inicialmente, destaco que, de acordo com as informações contidas no site do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o engenheiro Flávio Ferreira Mendes, autor da perícia judicial, um dos autores de um dos 4 laudos que foram mencionados na petição de embargos, somente possui graduação em Engenharia Civil e de técnico em edificações. Assim, em que pese os embargantes entenderem que produziu laudo pericial relevante e que deveria ser analisado, destaco que, de acordo com o artigo 15 da Resolução 218 de 1973 do CONFEA e artigo 28 e 29 do Decreto 23.569 de 33, e com todo respeito ao profissional,
Não existe qualquer tipo de atribuição em atividade de engenharia naval autorizada para ser exercida por engenheiro civil. Portanto, o referido laudo, no meu entendimento, não possui o condão de interferir na análise realizada por este relator e na decisão anterior do plenário do Tribunal Marítimo. Ademais, esse laudo veio em razões finais, após a conclusão da perícia indireta. Sobre as questões levantadas sobre a perícia indireta, temos que, em 2023, o consórcio ROFAS solicitou ao tribunal a produção de prova pericial indireta, com a nomeação de um perito em engenharia naval. 2. As outras partes da LID, que é LAB Produções Artísticas e Culturais Limitada e Mundial Operações Marítimas Limitada, não se opuseram à perícia. 3. O pedido foi deferido por este relator, que nomeou o engenheiro naval Luiz Carlos Pereira de Almeida como perito, devidamente cadastrado no Tribunal Marítimo. Assim, o trabalho realizado configura-se como perícia indireta, cujo resultado é um laudo de perícia técnica e, como tal, deve ser tratado. Portanto, não há ambiguidade, obscuridade ou contradição em omissão a ser sanada nos aspectos iniciais abordados no recurso. Passo a analisar os demais temas arguídos pelos embargantes. Item 1. Das contradições. Primeira parte dessas contradições. Da contradição quanto às normas que foram empregadas na perícia técnica. A alegada contradição combate o emprego das regras da RBNA para mar aberto. Essas regras da RBNA para mar aberto foram utilizadas pelo perito do juízo na perícia técnica. Ocorre que foram utilizadas unicamente na avaliação do sistema de fundeio do flutuante, o que foi devidamente justificado no item 4.2b da perícia, a análise do dimensionamento dos cabos de fundeio. Está na folha 14 do laudo de perícia técnica, acostada à folha 715 dos autos. Nesse item, o perito destacou: tendo em vista que o fundeio do flutuante foi estabelecido para a região parcialmente abrigada com mar e vento em grau 5 na escala Belfort, condição mais severa que a corrente para a área 2 da navegação interior, o dimensionamento dos cabos de fundeio quanto ao aspecto de resistência à ruptura foi analisado de acordo com as regras para mar aberto da Sociedade Classificadora RBNA. Fecho aspas aqui na informação do perito. Ou seja, a adoção das regras da RBNA para mar aberto foi somente para a situação de fundeio, um uso de forma pontual, e deveu-se unicamente pelo fato de que o fundeio do flutuante era previsto em condições de mar com maiores alturas de onda do que aquelas previstas na condição para a área 2 de navegação interior, requerendo, assim, o uso de regras de projeto mais severas. Afinal, estamos tratando de uma embarcação fundeada em Copacabana. Todo mundo conhece Copacabana, né? No que se refere à análise estrutural do cabo do flutuante, foram empregadas unicamente as regras da Sociedade Classificadora RBNA para a navegação interior. Portanto, há uma nítida distinção entre 1. A aplicação geral das regras da RBNA, navegação interior, para a análise estrutural do casco do flutuante e 2. A aplicação localizada dessas regras para mar aberto somente para a análise dos cabos de fundeio, dado que, caso fosse aplicadas as regras de navegação interior, haveria uma redução do dimensionamento dos cabos, diminuindo assim a segurança. Sobre a alegação apresentada pelos embargantes de que o flutuante não era classificado e sim certificado pela Autoship, isso não invalida o emprego das regras da classificadora RBNA no laudo pericial, já que estas regras foram usadas com a finalidade de estabelecer um padrão de avaliação do projeto e construção do flutuante, como referência para as análises, conforme claramente descrito no item do laudo de perícia técnica, chamado Metodologia do Laudo de Perícia. Quanto à mencionada certificação pela Autoship, deve-se salientar que sua atuação é autorizada pela Diretoria de Portos e Costas e é estabelecida na Portaria 103 de 2024, daquela diretoria, que prevê a emissão de certificados de borda livre, arqueação, segurança da navegação, dentre outros documentos estatutários. Portanto, a Autoship
não emite certificados relacionados ao projeto estrutural e construção de embarcações e, assim, está fora do seu escopo de serviços autorizados a atividade de analisar e certificar a resistência estrutural do flutuante, o que compete somente às sociedades classificadoras. Assim, julgo que é considerada improcedente a citada contradição alegada pelos embargantes. Sobre a omissão quanto aos requisitos limitantes de projeto da embarcação. Outra omissão alegada pelas embargantes. Aduzo que as condições limitadas para o projeto do flutuante, citada pelas embargantes, como sendo as listadas pela Capitania dos Portos Rio de Janeiro, não constituem condições limitantes para o projeto do flutuante, não sendo, portanto, prejudicial o alegado desconhecimento do perito a respeito. Elas contêm, essas condições limitantes da capitania, contêm, na realidade, a autorização, ou seja, o nada a opor da Capitania dos Portos para instalação temporária do flutuante e as devidas providências, que são as exigências a serem cumpridas para instalação, entre as quais eu cito aqui: comunicação de data e hora do início e término da instalação e retirada do flutuante, retirada das pessoas sobre o flutuante na presença de mar 4, inscrição do flutuante na capitania, relatório de vistoria subaquática após a instalação das poitas, nova vistoria submarina entre os Jogos Olímpicos, ou seja, uma série de exigências que são firmadas pela capitania para garantir a segurança. Tais exigências constituem providências a serem tomadas pelas partes envolvidas na instalação do flutuante, não são associadas a aspectos de projeto do flutuante. Portanto, também julgo improcedente a alegação de omissão sobre esses citados aspectos. Sobre a contradição referente à resistência estrutural para navegar na área 2. No que se refere às condições de estado do mar impostas ao flutuante no mar da praia de Copacabana, constata-se que as embargantes responsabilizaram a parte autora, ou seja, o consórcio RoFest, pelo acidente, por ter permitido que o flutuante, entre aspas, fosse submetido a mar grau 5 e 6, para o qual não foi projetado, levando seus componentes de ligação à ruptura por fadiga e ou por ruptura abrupta, fecha aspas. Informaram ainda que, abre aspas, a embarcação da Lide estava apta para navegar em área abrigada e em mar de força até 3 na escala Beaufort, com ventos de até 10 nós e onda de 0,6 metros, fecha aspas, e que foi submetida a grau 5 e até mesmo grau 6, fecha aspas, ressaltando que a embarcação não estava projetada e dimensionada para suportar tais condições, e que este foi o fator determinante para o acidente com a embarcação. Entendo que a conduta dos demais representados foi amplamente discutida pelo julgado original. Assim, esse tema encontra-se esgotado. Inclusive, todos foram punidos, né, exceto o comandante do rebocador. Julgo que as embargantes não realizaram pesquisa a respeito da distribuição ao longo do tempo, na época dos Jogos Olímpicos, da ocorrência das alturas de onda no mar em Copacabana, deixando, desse modo, de obter informações essenciais para o trabalho de análise estrutural do flutuante. Por outro giro, no laudo da perícia indireta realizada pelo perito de juízo, a citada pesquisa foi realizada com o uso do Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira, o SINCOSTA, que utiliza medições de condição de mar por boias meta-oceanográficas distribuídas pela costa do Brasil. Assim, as alturas de ondas obtidas nesse sistema permitiram constatar que no período de 77 dias pesquisados, abrangendo 16 dias de julho, agosto e setembro de 2016, o que inclui a época dos Jogos Olímpicos, ocorreram cerca de 69% de dias com altura significativa de onda entre 1 metro e 2,5 metros, em estado de mar 5. Cerca de 27% de dias com altura significativa de onda entre 0,6 e 1 metro, em estado de mar 4. Cerca de 2% de dias com altura significativa de ondas menores que 0,6, em altura de estado de mar 3. E apenas 1% de dias com altura significativas de onda entre 2,5 e 3,5, em estado de mar 6. Dessa forma, as embargantes, ao limitarem a operação do flutuante para uma altura de até 0,6 metros,
fariam com que a embarcação provavelmente só pudesse operar em somente 2% dos dias em um determinado período, o que inviabilizaria o emprego do flutuante. Se considerarmos em adição a possibilidade de um limite de altura de ondas de até 1 metro, o período de operação aumenta para 29% de dias em um determinado período, o que também é restritivo e igualmente inviabilizaria o emprego do flutuante. Sobre a modelagem de elementos finitos abordado pelo patrono das embargantes, temos que tal método demanda o emprego de software específico e é uma ferramenta de cálculo que pode ser usada em diferentes especialidades da engenharia. Não consiste de forma isolada em uma norma ou regras para projeto. Assim sendo, esse método de elementos finitos deve ser utilizado no apoio de uma determinada norma ou regras para projeto, sendo seu uso admitido dentro das regras de sociedades classificadoras e seguindo as regras e restrições estabelecidas. No entanto, observa-se que a análise estrutural foi elaborada sem atender uma norma de projeto ou regras de sociedades classificadoras, junto com a modelagem da estrutura com metodologia de elementos finitos, o que a invalida totalmente. Assim, também considero que esses aspectos são improcedentes. Sobre a contradição quanto ao sistema de fundeio, verifico que não há nenhuma contradição nesses aspectos. Em que pese nesse item os embargantes alegarem que o posicionamento real do escovém de cada uma das 4 amarras difere do considerado no laudo de perícia judicial indireta, não foram apresentadas um desenho mostrando esse real posicionamento. Alegaram que as fotos contidas no anexo 5 dos embargos mostrariam o posicionamento real de cada escovém, porém nenhum anexo foi acrescido. Os embargantes também deixaram de abordar o critério de dimensionamento dos cabos de fundeio empregados no seu cálculo. Dessa forma, as alegadas contradições a respeito de escovém e sistema de fundeio considero que são improcedentes. No item 2, eu faço uma referência às obscuridades alegadas na petição dos embargos. Sobre esses aspectos, temos que, apesar da argumentação das embargantes, o acórdão foi encaminhado ao CREA como medida preventiva adotada pelo plenário, sem a indicação de punições. Assim, entendo que o argumento não se enquadra como uma obscuridade. Se eu não me engano, foi até o desembargador Nelson que sugeriu o encaminhamento ao CREA, se não está me falhando a memória. De toda forma, acolho parcialmente esse item, pois entendo que encaminhamento ao CREA pode causar constrangimento ao citado engenheiro responsável pelo projeto, pois ele não figurou como um dos representados. Ou seja, eu estou acatando nesse item o pedido da defesa de não encaminhar o resultado do acordo para o CREA, porque o engenheiro responsável, a gente estava encaminhando para o CREA porque achou que tinha um erro de projeto, porque acha que tem um erro de projeto, porque tem certeza que tem um erro de projeto, mas o CREA tomaria as providências cabíveis. Mas eu acho que como o engenheiro não se defendeu aqui, eu estou sugerindo que os desembargadores retirem essa medida preventiva de encaminhamento ao CREA. Sobre a necessidade de a certificadora Autochip ser chamada ao feito, como falado aqui pelo Dr. Castro Freire, tendo em vista que o tema foi devidamente tratado e esclarecido, entendo que essa necessidade não se sustenta, além de o instrumento de embargo de declaração não servir a esse propósito. Por fim, entendo que assiste razão a PEN e por tudo que foi atualizado, não há ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão a serem sanadas. É como eu me pronuncio, senhor presidente. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Só pedir a palavra aqui porque foi levantado o aspecto técnico e com relação ao projeto, realmente foi constatado que houve um erro de projeto. Na junção dos módulos, se tornou uma embarcação única e foi feita a marcação como se fosse uma embarcação única. Só que na junção de um módulo com o outro, o módulo de resistência, quanto que tem que existir? Só resistia 2% do que deveria. E houve o colapso e consequente naufrágio das estruturas, porque foi feita uma amarração, como se fosse uma embarcação única, mas foi feita junção de módulos. Esse elemento de junção só possuía 2% da estrutura, da resistência.
E nesse aspecto, eu acho importante encaminhar para o CREA, porque realmente o engenheiro não está aqui no polo passivo, não está respondendo. Mas no CREA vão verificar toda a situação e ver as condições. Sobre o aspecto da análise por elementos finitos, é uma análise que é feita corriqueiramente na engenharia, mas só que ele considerou cada módulo isoladamente. Se fosse considerar toda a estrutura navio, verificaria que a tensão, ou seja, ali você faz a modelagem e verifica a tensão em diversos pontos e verifica se naquele ponto, normalmente, uma cor vermelha, que está acima do limite. Então, tem que ter atenção naquele ponto. Nessa análise que foi feita, não foi feita com a viga navio completa, que daria exatamente naquele ponto, ou seja, aquele ponto só resistia 2%, tinha capacidade de resistir, tinha que ser 20 vezes maior, na verdade. Então, isso aconteceu, teve um erro de projeto, por isso que estamos encaminhando ao CREA, e o CREA que vai verificar, analisar tudo mais. Então, eu mantenho na íntegra o acordo que foi elaborado. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra também para falar sobre aspectos técnicos, mas técnicos processuais. Eu não tive o trabalho de pegar uma doutrina para ler, eu bati aqui no Google. Embargo de declaração serve para revirar prova? Ele responde o seguinte: não, embargo de declaração não serve para rediscutir provas. É só isso. E nós aqui ouvimos a rediscussão, agora o desembargador Júlio falou novamente sobre provas e tal. Isso nós discutimos durante o julgamento do processo. Então, a função desse recurso é exclusivamente para sanar omissões, obscuridades, contradições e corrigir erros materiais. A omissão, quando a decisão... Estou lendo o Google, tá? Quando a decisão não aborda um pedido, argumento ou prova apresentado pelas partes. Não era o caso. A gente julgou esse processo integralmente. Obscuridade, quando a decisão não é clara. Ela foi claríssima. O que aconteceu foi um erro de projeto. Todo mundo discutiu isso aqui. Chegamos a essa discussão. Contradição, quando existem afirmações incompatíveis dentro da mesma decisão, não é uma contradição com a prova, porque o embargo da declaração, eles efetivamente, eles não servem para rediscussão de prova. Isso é um posicionamento pacífico em todos os tribunais brasileiros, do Supremo Tribunal Federal, passando pelo Superior Tribunal de Justiça, todos os tribunais regionais federais e todos os tribunais de justiça do país firmaram essa posição de que embargos de declaração não é ferramenta para se rediscutir prova. Nós aqui estamos tratando de uma apelação até por meio de embargo de declaração. Isso não é cabível. Não obstante o esforço do advogado tem que fazer isso, eu louvo a posição do advogado, mas nós, como julgadores, nós conhecemos o recurso e simplesmente julgamos improcedentes por uma linha, porque embargos de declaração não servem para rediscutir prova, assim como defendeu a Penha aqui agora. Então, toda essa discussão de que o buraco, a linha, a forma, isso é incompatível com aquilo que nós estamos fazendo aqui. Isso é importante a gente levar isso em consideração, porque nós aqui devemos julgar dentro do devido processo legal. E o devido processo legal determina que a gente cumpra a lei processual, seja aqui, seja no qualquer outro tribunal administrativo, seja qualquer outro tribunal judicial. A gente não pode julgar fora daquilo que determina a lei processual. Essa questão eu levanto, muito importante, até o desembargador Sérgio também ouvi essa minha discussão, porque foi perguntado a ele aqui na prova oral sobre embargo de declaração, e era essa a resposta que eu gostaria de ter ouvido dos candidatos, eu não ouvi. Então é bom que a gente frise isso. Embargos de declaração é um recurso de saneamento, ele simplesmente corrige aquilo, ele não, para ele atingir o efeito infringente que os advogados querem, nós temos que encontrar aquela contradição dentro da decisão que é incompatível com o resultado, ou seja, eu condeno o proprietário João pelo naufrágio, e depois a gente vai ver aqui naquela contradição que o João não era o proprietário, na verdade o João era o condutor, então é uma contradição, aí você vai trocar o nome do João pelo do Pedro, enfim, essa é a contradição que se espera, não contradição em relação à prova, a gente não pode cair nessa armadilha. Então, nesse sentido, eu conheço os embargos e depois de ouvir novamente aquilo que já tinha ouvido durante o julgamento desse processo,
eu nego o provimento aos embargos, declaração conforme Vossa Excelência, mas não por esses argumentos que nós estamos aqui remoendo a prova, porque são absolutamente desnecessários. Já julgamos isso. O processo anda para frente. Voltar atrás para rediscutir prova é incompatível com recurso. Eu acho que era importante eu me posicionar aqui. O senhor se posicionou como técnico engenheiro, eu me posiciono como técnico de direito e entendo dessa forma. Por isso que eu pedi a palavra, senhor presidente. Falando de processo, só aprender um pouco mais. Quando é que a gente não conhece o embargo? Fora do prazo, intempestivo. Se por acaso... Por em erro algum, por erro de... Por erro de colocação, por exemplo, isso aqui não era um embargo de declaração, podia ser infringente. Conhecer, ver se ele vai ser julgado. Aí se ele tem que ter um problema externo a ele. Ótimo. Ou seja, se ele tiver que pagar custas e não foi pago as custas, ele é... Como é? Não é deserto. Portanto, deserção você não conhece. Também se não é o caso aqui. E se ele for desse tempo. Obrigado. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador, relator Átila Cury, para apresentar seu voto. Letra A. Quanto à decisão, conhecer e dar provimento aos embargos conhecer e dar provimento parcial aos embargos de declaração interpostos por Quelab, Produções Artísticas e Mundial Operações, no que se refere à desnecessidade de encaminhamento do acordo original ao CREA. Nos demais aspectos, não há ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão a serem sanadas. É como voto. Há votos divergentes aqui. A divergência? Eu entendo por encaminhar o CREA. Manter na íntegra também o acordo. Eu conheço e nego provimento, porque o embargo da declaração total, nego provimento total e nem essa questão do encaminhamento, isso aí foi decidido e não é através de embargo de declaração que a gente vai refazer isso. Seria uma apelação, isso não é obscuridade, omissão, nem contradição, nem coisa nenhuma, logo não é incabível esse pedido e esse deferimento. Não, então, lembrando que a defesa emendou aqui, ele pediu para sustentar porque era embargo de declaração com efeitos infringentes. Mas eu não estou negando esse efeito infringente, que é absolutamente incompatível com o seu, os dois votos são iguais, é negar, são iguais. Conhecer e ainda não dar provimento. Conhecer e negar provimento, total. Ok. Como vota? É só ver quem se pronunciou primeiro, quem vai ser o dono do voto divergente. Bom, eu posiciono então. O voto divergente está sendo... A divergência entre os dois são por motivos diferentes. O desembargador Júlio acha que, tecnicamente... mas o voto vai ser ilegal por não dar provimento. Do voto divergente por manter na íntegra... Negar provimento. Negar provimento. Desembargador Sérgio Moura. Com o relator. Desembargador Fernando Ladeiras. Com a divergência. Desembargador Marcelo Davi. Então decidiu por maioria o Tribunal Marítimo nos termos do voto do senhor desembargador Júlio. O senhor vai conduzir então. Júlio Neves. Publicação do voto no processo número 32.124 de 2017. Decidiu o tribunal, por maioria, nos termos do voto do senhor desembargador Júlio, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, no que foi acompanhado pelos senhores desembargadores Nelson, Ladeiras e Marcelo. O senhor desembargador relator Átila conhecia e dava provimento parcial aos embargos de declaração, no que foi acompanhado pelo senhor desembargador Sérgio de Moura. Continuação da pauta do dia. Processo número 34.214 de 2020. Relator, senhor desembargador Sérgio de Moura. Revisor, senhor desembargador Fernando Alves Ladeiras. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Luciano da Rocha Sampaio, imediato, declarado extinta a sua punibilidade. Armando Raposo Júnior, comandante. Advogados, doutor Antônio Francisco Sobral Sampaio, doutor Fernando Crisóstomo Sobrinho Porto, doutor Luciano Penaluz e doutora Cléia Ramos Pereira.
Palavra com o senhor desembargador relator, Sérgio Moura, para apresentar seu relatório. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, trata-se de analisar o acidente e o fato da navegação, tipificados respectivamente nos artigos 14, linha A e 15, linha E da Lei 2180 de 54, ocorridos em 5 de junho de 2019, durante a atracação no Pier 2, lado mar, do terminal alfandegado da empresa Petrobras, Porto de Imbetiba, Macaé, Rio de Janeiro, com ocorrência de danos materiais, mas sem acidentes pessoais ou poluição ao meio ambiente hídrico. Extrai-se dos autos que às 12 horas e 50 minutos, durante a entrada no início do Pier 2, a embarcação Fernando de Noronha estava sob o comando do imediato, Luciano da Rocha Sampaio. Começou a derivar no sentido do Pier 3, onde já estava atracada outra embarcação. Ao perceber a derivação, tentou reverter a manobra, colocando a embarcação para Boreste, quando sentiu-se mal, perdendo momentaneamente a visão, não conseguindo evitar que o navio tocasse com a defensa da aleta de bombordo e verdugo do casco na parte lateral concretada do Pier 2. Ao perceber o toque da embarcação no pier, o comandante Armando Raposo Júnior, que supervisionava a manobra, prontamente assumiu o controle e concluiu a faina sem qualquer anormalidade. Na análise dos peritos, não foi possível precisar se o fator humano, mal súbito e perda de sentidos, contribuiu para o acidente, pois não há documento oficial que corrobore o fato, e concluíram que a causa determinante foi o erro de manobra do imediato. O encarregado do inquérito concluiu, em consonância com o entendimento dos peritos, que não obteve qualquer documento comprobatório do mal súbito sofrido pelo imediato. Concluindo que a causa determinante para o acidente foi a negligência do imediato, Luciano. A douta Procuradoria Especial da Marinha representou contra o imediato e contra o comandante, e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida a representação, os representados, que não constavam do rol de culpados desse tribunal, Luciano faleceu em 28 de novembro de 2021, conforme certidão de óbito juntada. E sua morte obstou qualquer eventual direito de punição pela administração pública, manifestação da PEN no processo. Armando Raposo Júnior foi citado e defendido por ilustre advogado constituído com argumentos contrários às alegações da Procuradoria. Argumentou que não há óbice para que a manobra seja realizada por outro profissional habilitado, que o comandante interveio prontamente, ao perceber que o imediato passou mal assumindo e concluindo a manobra. Porém, como a embarcação estava próxima ao cais, não houve tempo hábil para evitar o choque. Aberta a instrução, em provas, a douta Procuradoria Especial da Marinha louvou-se nas provas dos autos, o representado Armando peticionou, manifestando-se por não haver prova a produzir. Encerrada a instrução, em razões finais, a PEN ratificou os termos de sua inicial e o representado Armando reiterou o pedido de absolvição constante de sua contestação. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores, o representado Luciano da Rocha Sampaio, imediato da embarcação Fernando de Noronha, foi imprudente ao dar mais máquina do que necessário durante a operação de atracação e, quando evitou esforços para revertê-la, não conseguiu evitar a colisão da embarcação com a parte lateral do pier. As condições meteorológicas eram boas no dia do acidente. Não havia falha nas máquinas principais, auxiliares e do leme. A embarcação funcionava normalmente, sem restrição alguma, não justificando o erro de manobra verificado. O representado Armando Raposo Júnior, comandante da embarcação Fernando de Noronha, deve ser responsabilizado, uma vez que competia a ele a assumir pessoalmente a manobra da atracação, conforme previsto na então norma 13, item 401.6. Não obstante estivesse no passadiço, acompanhando a manobra, a responsabilidade pelo navio é sempre do comandante. Manobrar navios requer prática e cuidado, atributos que não foram sopesados pelo comandante, segundo o representado, ao delegar a faina de atracação ao seu imediato, primeiro representado, expondo a risco a segurança da embarcação. A defesa do segundo representado sustenta que não havia óbice para que o imediato conduzisse a manobra de atracação, pois ele era devidamente habilitado. Sustenta ainda que a norma mencionada pela PEN
afirma que o comandante deve intervir na manobra sempre que necessário, inclusive em casos de emergência, mas que esta não seria a hipótese dos autos. Sustenta que a intervenção ocorreu assim que o imediato alegou que estava passando mal. As alegações defensivas não merecem prosperar, pois o que se verificou nos autos foi uma demora na intervenção, tanto que não foi possível evitar a colisão. O segundo representado, na qualidade de comandante, deveria estar atento à manobra e, imediatamente, tão logo percebida a situação de risco, ter assumido. A demora do comandante em assumir a manobra, somente o fazendo após a colisão, configura negligência, modalidade de conduta culposa que não pode ser admitida pela Corte. Por estas razões, esta Procuradoria ratifica o pedido de condenação dos representados. No entanto, diante da notícia de falecimento do primeiro representado, pugna pela declaração de extinção da punibilidade deste. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar suas conclusões. Com base nos documentos constantes dos presentes autos, apesar de não haver documentação comprobatória do estado de saúde do imediato Luciano, o qual alegou mal súbito no momento da manobra, o que deu causa ao choque da embarcação ao cais, em virtude do seu falecimento, conforme certidão de óbito, deverá ser exculpado do feito. Quanto ao comandante Armando, concluo não assistir razão à douta Procuradoria Especial da Marinha, pois não é impeditivo que o imediato profissional qualificado para a faina executasse e por assumir prontamente o controle da manobra quando do mal súbito do imediato, porém, em virtude da proximidade com o cais, não tem havido tempo suficiente para que evitasse o choque, agindo em conformidade do que se espera de um comandante, devendo também ser exculpado do fato. É como concluo. Obrigado. Palavra aberta para discussão. Peço palavra, excelência. Tem revisor? Desembargador revisor Fernando Ladeiras para apresentar suas conclusões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, eu vou divergir do excelentíssimo desembargador relator. Em primeiro lugar, em relação ao primeiro representado, ele não está sendo exculpado. Vossa Excelência está reconhecendo a extinção de sua punibilidade. Já visto que Vossa Excelência colocou que não é causa para exculpar a suposta condição de mal súbito. Então, ele não está sendo exculpado. Se no caso seria extinção de punibilidade. Eu entendo que a extinção da punibilidade foi devido ao óbito dele. Mas a manobra, eu exculpo ele, eu exculpo ambos da... Vossa Excelência está exculpando ele da manobra? Sim. Okay. Tanto o imediato quanto o comandante. Tá, então, no caso, eu vou divergir de Vossa Excelência no sentido de reconhecer a extinção de punibilidade do primeiro e responsabilizar o segundo, porque o que acontece, né? Ele, na verdade, ele não se defendeu daquilo que ele foi acusado pela PEN, especificamente, né? Eu entendo se ele está acompanhando a manobra e se a manobra está sendo mal feita a ponto de chegar ao acidente como ocorreu, houve falha dele como comandante que está acompanhando a manobra. Não estou questionando aqui se o imediato teria ou não a possibilidade de fazer a manobra. Se não tivesse no passadiço, se não tivesse acompanhando a manobra, se por um motivo tivesse ele imediato que fazer a manobra, é uma coisa. No caso, ele declarou que estava acompanhando a manobra e que demorou quando ele foi atuar, já estava em cima. Então, entendo que procede, embora a pena leve, mas eu entendo que deve ser declarada a extinção de punibilidade primeiro e reconhecer a responsabilidade do segundo como atribuída na peça da PEN. É como diverjo, Vossa Excelência. Obrigado. Palavra aberta para discussão. Apenas, já que temos oportunidade de discutir, Imbetiba é um porto com 3 piers, ambos com lado terra, lado mar, de difícil manobra e realmente, em casos excepcionais como esse, quando tem um manobrando e perde momentaneamente a capacidade de manobra e o outro vai assumir, realmente não há tempo, não há o que se culpar um dos dois, por isso desculpam ambos. Encerrada a fase de discussão, palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar seu voto.
Quanto à natureza e extensão do acidente, fato da navegação, colisão de embarcação contra o Pier 2 do Porto de Imbetiba, Macaé, Rio de Janeiro. Quanto à causa determinante, mal súbito do imediato que realizava a manobra de atracação. Decisão, julgar improcedente a representação de autoria da douta Procuradoria Especial da Marinha, exculpando o imediato e comandante, mandando arquivar os autos. Palavra com o senhor desembargador revisor. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador revisor Fernando Ladeiras. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, em relação à letra A, a mesma coisa, letra B, erro de manobra, letra C, julgar extinta a punibilidade do primeiro representado e, em decorrência ao óbito, e condenar o segundo representado à pena de repreensão. Custas. E custas. Para. O sucumbente. Palavra com o senhor desembargador, revisor. Correção. Palavra com o senhor desembargador Júlio Neves. Com o revisor, excelência. Palavra com o senhor desembargador Átila Cury. Voto relator. Palavra com o senhor desembargador Nelson Cavalcante. Com o relator. Palavra com o senhor desembargador Marcelo Davi. Com o relator. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por maioria, nos termos do voto, o senhor desembargador relator Sérgio de Moura. Publicação do voto no processo número 34.214 de 2020. Decidiu o tribunal, por maioria, nos termos do voto do senhor desembargador relator Sérgio de Moura, julgar improcedente a representação da Procuradoria Especial da Marinha, exculpando os representados e mandando arquivar os autos, no que foi acompanhado pelos senhores desembargadores Átila, Nelson e Marcelo. Vencido o desembargador revisor Ladeiras, que declarava extinta a punibilidade do primeiro representado em razão do seu óbito e condenava o segundo representado à pena de repreensão com custas na forma da lei, no que foi acompanhado pelo senhor desembargador Júlio Neves. Processo número 34.061 de 2020. Relator, senhor desembargador Sérgio de Moura. Revisor, senhor desembargador Fernando Alves Ladeiras. Para julgamento, com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, contra. Belov Engenharia Limitada, responsável pela manutenção dos equipamentos. Advogado, Dr. Bruno Tachar de Passos e Dr. Renato Souza da Silva. Luciano Nascimento dos Santos e Marcos Antônio Rocha, supervisores de mergulho. Advogado, Dr. Eduardo Heitor Mendes. Marcelo de Souza Silva, mergulhador de emergência e responsável por guiar um dos umbilicais Revel. Advogada doutora Luísa Ayumi Comoda Paz de Figueiredo, DPU do Rio de Janeiro. Fabrício Silva Rosa, mergulhador responsável por guiar um dos umbilicais. Advogado doutor Ramon Henrique Santos Fávero. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio de Moura para apresentar seu relatório. Trata-se de analisar o fato da navegação tipificado no artigo 15, a linha E, da Lei 2180 de 54, ocorrido em 15 de março de 2019, resultante no óbito de um mergulhador por afogamento durante o faina de inspeção de mangotes da linha alternativa de offloading da Unidade Marítima P33 no campo de Marlim, Bacia de Campos, Rio de Janeiro, sem danos materiais ou poluição ao meio ambiente hídrico. Extrai-se dos documentos constantes nos autos que no dia 15 de março de 2019 foi iniciada a atividade de mergulho raso a 5 metros de profundidade a partir do bote de apoio Haroldo Ramos para a inspeção dos mangotes da linha alternativa da P33. Às 15h20, o bote, guarnecido por 7 mergulhadores e 2 tripulantes, se posicionou no local onde os mangotes estavam. 10 minutos depois foi iniciado o mergulho pelo mergulhador 1, Neemias. 2 minutos depois, o mergulhador 2, Walter, vítima fatal, iniciou sua descida. Às 15h34, 2 minutos depois, o mergulhador 2 inicia o movimento para desfazer a alça feita com seu umbilical ao entorno do mangote. O mergulhador 1 informa que seu ar ficou baixo, baixa pressão no fornecimento. Às 15h34 45 segundos, o mergulhador 1 nadou em direção à superfície com o umbilical livre.
Às 15h36, o mergulhador 1 informa ao supervisor de mergulho que o mergulhador 2 estava sem a máscara KMB, tentando recolher seu umbilical sem sucesso. Foi restabelecido o ar para que o mergulhador 1 tentasse resgatar o mergulhador 2, que estava enroscado no estojo do flange do mangote. A equipe de apoio recolheu o umbilical e socorrido o mergulhador 2, sendo levado ao supply, cujo resgate demorou em torno de 2 minutos para chegar até o navio Haroldo Ramos, e em torno de 12 minutos até chegar à unidade marítima P-33. Apesar dos esforços, a vítima veio a falecer por afogamento. A vítima era funcionário da empresa Belov Engenharia Limitada. Em laudo pericial foi constatado que o mergulhador 2, vítima fatal, em sua descida, circundou os mangotes, provocando entrelaçamento entre seu umbilical e o umbilical do mergulhador 1, e continuou a descer, abraçando com seu umbilical o mangote para controlar sua descida. Apontaram os peritos que o mergulhador informou que ficou com ar pesado e, como ambos não portavam cilindros de emergência, esse iniciou imediatamente seu deslocamento para a superfície. E durante a subida, avistou o mergulhador 2, que estava enroscado no flange de conexão do mangote e sem a máscara, tentando liberar o mosquetão de soltura rápida. Os peritos ressaltaram que houve perda momentânea do suprimento de ar para os mergulhadores, que o mosquetão de desengate rápido estava quebrado. Indicaram falha do supervisor de mergulho, que deixou de lançar na água o mergulhador de emergência no momento em que recebeu a informação que o mergulhador 2 estava sem a máscara, e permitiu que os mergulhadores realizassem o serviço sem o sistema de gravação de imagem por meio de câmera instalada na máscara. Havendo também falha da própria vítima, que no momento da descida deixou que seu umbilical se enroscasse no mangote, e pelo fato de não utilizar cilindro de emergência. Tudo para dar errado, e deu. Apesar das simulações realizadas pelos peritos da Marinha do Brasil, não foi possível determinar a causa da falta momentânea do suprimento de ar para os mergulhadores. O encarregado do inquérito apontou como possíveis responsáveis Belov Engenharia, empresa responsável pela manutenção dos equipamentos, por sua conduta negligente na manutenção insatisfatória dos equipamentos e ausência de cilindros de ar de emergência. Walter Luiz dos Santos, mergulhador 2, a vítima fatal, por sua conduta imprudente ao utilizar de forma indevida seu umbilical para realizar a descida pela linha do mangote. Marcelo de Souza Silva, mergulhador de emergência e responsável por guiar um dos umbilicais, por sua conduta imprudente ao não observar o entrelaçamento entre os umbilicais. Fabrício Silva Rosa, responsável por guiar um dos umbilicais, por sua conduta imprudente ao não observar um entrelaçamento entre umbilicais. Marcos Antônio Rocha, supervisor de mergulho, por sua conduta imprudente ao não observar que havia um entrelaçamento entre os umbilicais e permitir que o mergulhador 1, Neemias, realizasse o resgate ao invés de acionar o mergulhador de emergência. E Luciano Nascimento dos Santos, supervisor de mergulho, por sua conduta imprudente ao não observar que havia um entrelaçamento entre os umbilicais e permitir que o mergulhador 1, Neemias, realizasse o resgate ao invés de acionar o mergulhador de emergência. A douta Procuradoria Especial da Marinha representou contra Belov, Luciano, Marcos, Marcelo, Fabrício e Walter, e a douta Procuradora sustentará na sequência. Recebida a representação, os representados que não constavam do rol de culpados desse tribunal foram citados pessoalmente. Seguem-se as declarações no processo de Belov Engenharia, Fabrício Rosa, Luciano e Marcos Antônio, Marcelo de Souza Silva. Eles foram... Bom, vamos lá, vai tomar um pouco de tempo, mas é um caso que houve uma vítima fatal, é importante ler tudo. Belov Engenharia apresentou defesa por advogado constituído com a tese enfatizando que não houve falta de ar e tentando desconstruir a representação da PEN apenas com esse argumento, pugnando por sua exclusão do polo passivo.
Fabrício Silva Rosa apresentou defesa por advogado constituído com a tese de que não guiava o umbilical do vitimado, era Marcelo de Souza Silva. O representado guiava o umbilical de Neemias, que todos só perceberam o entrelaçamento quando do regresso do primeiro mergulhador, que sem o sistema de captação de imagem em suas máscaras, não seria possível acompanhar em tempo real o mergulho, que face à profundidade e à coloração do mar, seria impossível sentir por suas mãos qualquer entrelaçamento, visto que era responsável pelo umbilical de outro mergulhador e, finalmente, apontando como principal causador do fato o próprio mergulhador vitimado, como uma empresa que não forneceu equipamentos de mergulho satisfatórios. E arguiu preliminar de nulidade da citação, o que foi indeferido pela então juíza relatora por falta de amparo legal, acolhendo a bem fundamentada manifestação da douta Procuradoria Especial da Marinha. Luciano Nascimento dos Santos e Marcos Antônio Rocha apresentaram defesa conjunta por ilustre advogado constituído com a tese de que o mergulhador 2 fez a descida de forma errônea ao utilizar o mangote sob inspeção como apoio, em vídeo gravado pela câmera que ficava no punho do mergulhador 1, bem como sua descida com o umbilical laçado ao mangote com sua respiração normal. Em depoimento, ao ser perguntado, o mergulhador 1 afirmou que a comunicação entre os mergulhadores imersos com os supervisores era realizada por meio de rádio intercomunicador e em momento algum o vitimado tentou contato por socorro e que as manobras para trazer o mergulhador 2 para a superfície não funcionaram e o mergulhador 1 já estava na água e totalmente apto a socorrer o mergulhador 2, retornando e procedendo com a brevidade ao resgate. Ao retornar, o mergulhador 1 verificaram que o cabo de fonia se encontrava preso ao parafuso da flange da primeira seção, fato que impedia a equipe do bote efetuar o recolhimento do mergulhador 2. Requereu a absolvição de ambos representados por não haver vínculo jurídico entre a conduta do agente e dano sofrido pela vítima, arguindo também preliminar de nulidade de citação, o que também foi indeferido pela então juíza relatora. Pelos mesmos motivos, falta de amparo legal, acolhendo a bem fundamentada manifestação da PEN. Visto que a Lei 2180 de 54 expressamente prevê, em seu artigo 155, em casos de matéria processual omissa nessa lei, serão observadas as disposições das leis de processo que estiverem em vigor. E Marcelo de Souza Silva apresentou defesa técnica por intermédio da DPU com a tese de negativa geral. Aberta a instrução em provas, a douta Procuradoria Especial da Marinha louvou-se nas provas dos autos. Luciano e Marcos peticionaram informando não haver provas a produzir. A DPU peticionou não requerendo provas. Belov e Fabrício não se manifestaram. Encerrada a instrução, em razões finais, a Procuradoria Especial da Marinha ratificou os termos de sua inicial, a DPU reiterou os termos de sua contestação, Fabrício peticionou nos mesmos termos de sua defesa, requerendo novamente a mesma preliminar de nulidade de citação, já indeferida em decisão interlocutória. Luciano e Marcos, em alegações finais, corroboraram os argumentos em suas contestações e Belov Engenharia não se manifestou. É o relatório. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Diana Cortese. Senhor presidente, senhores desembargadores, a primeira representada, a pessoa jurídica Belov, foi negligente no tocante à manutenção dos equipamentos de mergulho que estavam em condições inadequadas, corroborado pela ausência de cilindro de ar de emergência para uso individual dos mergulhadores durante a operação. Importante ressaltar que a perícia encontrou diversas irregularidades nos materiais utilizados no dia do acidente, tais como: as máscaras estavam com a documentação irregular e sem o sistema de captação de imagem, os umbilicais encontravam-se sem linha de vida, sem o dispositivo para acompanhar a profundidade do mergulhador, pneufatômetro.
pela superfície através do painel de controle de mergulho, PCM, e o umbilical estava com o mosquetão de desengate rápido quebrado. O segundo e o terceiro representados, Luciano Nascimento dos Santos e Marcos Antônio Rocha, supervisores de mergulho, foram imprudentes, porque não observaram que havia um entrelaçamento entre os umbilicais dos mergulhadores e ainda permitiram que o mergulhador Neemias, que já estava envolvido em situação de emergência, realizasse o resgate de Walter, a vítima fatal, em vez de determinar que o mergulhador de emergência fizesse o resgate. O quarto representado, Marcelo de Souza Silva, mergulhador de emergência e responsável por guiar um dos umbilicais, assim como o quinto representado, Fabrício Silva Rosa, também responsável por guiar um dos umbilicais, agiram com imprudência, pois não observaram que havia o entrelaçamento entre os umbilicais dos mergulhadores e, portanto, não solicitaram ao supervisor que interrompesse a operação. Por fim, o senhor Walter Luiz dos Santos, vítima fatal e funcionário da empresa Belov, também foi imprudente por usar de forma indevida o seu umbilical para realizar a descida pela linha de mangote a ser inspecionada. Entretanto, em virtude do seu óbito, não foi ele representado. Por estas razões, reitera esta Procuradoria os termos de sua peça exordial. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Sérgio Moura para apresentar suas conclusões. Com base nos documentos dos presentes autos, concluo caber razão à Procuradoria Especial da Marinha ao representar contra Belov Engenharia Limitada por sua conduta negligente na manutenção dos equipamentos de mergulho, ausência de cilindros de ar de emergência para uso individual, máscaras KMB sem certificado da classificadora, umbilicais sem linha de vida, sem pneufatômetro e o mosquetão do umbilical de desengate rápido quebrado. Marcelo de Souza Silva, por sua conduta negligente e omissa, pois era o mergulhador de emergência responsável por guiar o umbilical do mergulhador vitimado, ao não observar um entrelaçamento entre os umbilicais. Luciano Nascimento dos Santos e Marcos Antônio Rocha, por suas condutas imprudentes, por serem os supervisores de mergulho, deveriam ter observado que havia um entrelaçamento entre os umbilicais e permitiram que o mergulhador 1, mesmo na água, realizasse o resgate ao invés de acionar o mergulhador de emergência, que deveria estar de prontidão. Porém, discordo parcialmente contra a condenação de Fabrício Silva Rosa, pois não guiava o umbilical do vitimado, sendo função e responsabilidade de outra pessoa, e que, como todos, só percebeu o entrelaçamento quando do regresso do primeiro mergulhador e sem o sistema de captação de imagens das máscaras não seria possível acompanhar em tempo real o mergulho. E também discordo parcialmente quanto a Walter Luiz dos Santos, a vítima fatal, da qual deverá ser extinta a sua punibilidade em virtude do seu óbito. Como concluo? Palavra com o senhor desembargador revisor Fernando Ladeiras para apresentar suas conclusões. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, acompanho o eminente desembargador relator, e só um comentário que eu estava fazendo aqui com o desembargador Nelson, é o tipo de atividade que não pode ter erro, não pode, tem que ser tudo feito com muito cuidado, com muita atenção, porque acontecendo lá embaixo não tem solução. Se não tiver o homem pronto para fazer o resgate livre, sem nenhuma outra situação, e também essas falhazinhas pequenininhas que se somaram e acabam se perdendo uma vida. Então, acompanhe o eminente desembargador relator. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Eu peço a palavra mais uma vez para só ressaltar que esses inquéritos que apuram acidentes de mergulho são talvez os melhores que sejam peritados, porque existe um esforço e existe pessoal habilitado, experiente, que são esses mergulhadores de marinha que ficam ali na diretoria de portos e costas, e quando não, são pedidos os destaques lá para a base Almirante Castro e Silva, ou Ciama. Então, esses acidentes são completamente desvendados de forma
muito técnica, muito precisa, a gente aprende muito, né? Eu estava discutindo aqui com o desembargador Sérgio, eu ia até perguntar para o presidente, que ele conhece essa faina de mergulho também, por que não tinha os cilindros de mergulho ali de reserva? Acho que tem que ter mais, além do umbilical, tem que ter mais 2 fontes de suprimento de ar disponíveis. O desembargador Sérgio falou que o mergulhador que morreu estava abraçando, acho que a doutora Diana estava abraçando com o umbilical o mangote para ele se locomover através dessa tensão. Quer dizer, foi um horror essa operação de mergulho, né? Porra, foi triste, né? A câmera começar por mergulhador para tirar aquela máscara. Não é que nem máscara, né? Para quem sabe que é uma máscara de mergulho independente, ela é toda encaixada, toda... Foi ele que tirou a máscara? Ou... Eu acho que sair assim é difícil. Sai o pescoço junto. Que essa máscara, que é MB, é um capacetão grandão, cheio de informação e mergulhar sem câmera, né? Acho que só para novamente louvar aqui os peritos, essa profissionalização desses peritos é muito boa aqui para o tribunal. E é porque passou despercebido aqui, realmente, nessa que ia ter um evento desse mergulhador, porque eu já avisei a DPC, quando tiver evento de mergulhador, para os peritos verem como é que é, porque acho que eles nunca viram um julgamento. Eles fazem essa peritagem toda, né? Inclusive é da tua turma, né? Quem? É o Leles. Não, o Leles está no COM. Mas ele estava lá, né? O mergulhador é o Fraga. É o Fraga agora? Era o Fraga e antes disso era o Vicente. Eu acho que o Leles está no DPC, não está não? Não, está no COM. Está no COM? Bom. Palavra com o senhor, desembargador Sérgio Moura, para apresentar seu voto. Quanto à natureza e extensão do acidente fato da navegação, óbito de mergulhador por afogamento em faina de inspeção de mangotes da linha alternativa de offloading da unidade marítima P-33 no Campo de Marlim, Bacia de Campos, Rio de Janeiro, sem danos materiais ou poluição ao meio ambiente hídrico. Quanto à causa determinante, afogamento por asfixia mecânica por falha da própria vítima que no momento da descida deixou que seu umbilical se enroscasse no mangote. Decisão: julgar procedente em parte a representação de autoria da douta Procuradoria Especial da Marinha e, considerando o fato da navegação tipificado no artigo 15, a linha E da Lei 2180 de 54, como decorrente das condutas negligentes e imprudentes de Belov Engenharia Limitada, empresa responsável pela manutenção dos equipamentos, Luciano Nascimento dos Santos, supervisor de mergulho, Marcos Antônio Rocha, supervisor de mergulho, Marcelo de Souza Silva, mergulhador de emergência responsável por guiar um dos umbilicais e, considerando as circunstâncias, consequências e agravantes relatados, aplicar ao primeiro representado, Belov, a pena de repreensão cumulativamente com a pena de multa no valor de 1.000 FIR. Ao segundo e terceiro e quarto representados, aplicar-lhes a pena de repreensão de acordo com o artigo 121, incisos 1 e 7 da Lei 2180 de 54. Exculpar Fabrício Silva Rosa, responsável por guiar um dos umbilicais, e, em virtude do óbito de Walter Luiz dos Santos, extinguir a sua punibilidade. Custas na forma da lei, repartidas equitativamente. Posso repetir, vamos lá. Vamos lá. Primeiro representado. Belov. Só são 5 representados, tem 6? Belov, Luciano, Marcos, Marcelo, Fabrício e Walter. Então são 5. Walter não foi representado. É Belov, Luciano, Marcos, Marcelo e Fabrício, não é isso? Isso. O Walter, acho que ele nem entrou. Ele não foi representado. Não, eu sei, mas vamos lá. Primeiro, Walter é a vítima. Walter é a vítima. Walter Luiz dos Santos é a vítima fatal. Mas não... Não é representado. Não é representado. Extinção de punibilidade em função do seu óbito. Mas não foi Não é que o eminente eu lembro. entendeu que ele mas teve o Walter, ele também, não mas nem no rol não está no representado. O outro ele está no polo passivo. Então vamos lá. O primeiro, Belov. Repreensão, multa de 1.000 FIR. Belov, repreensão, multa de 1.000 FIR.
Luciano Marcos. Calma, Luciano, segundo representado. Repreensão. Repreensão. Terceiro, Marcos Antônio Racha. Repreensão. Marcelo de Souza Silva. Repreensão. E Fabrício Esculpor. Fabrício Esculpor. Isso, ótimo. Bom. E 1, 2, 3, 4, 5. Eu não posso ir contra a lei. E as custas? Ela não é proprietária. Equitativamente entre os entre os culpados, do primeiro ao quarto. O desembargador Átila levanta a questão da dosimetria da pena, mas eu fiquei atado ao que está na lei. Eu não posso dar mais do que 1.000 FIR para Belov. Ela é proprietária. Sim. Eu entendo que a Beloc devia ser 3.000, esse é o meu voto. Luciano, Marcos e Marcelo, 500, o FIR para cada um. Então, 3.000 para o primeiro, 500, 500, 500, e exculpando Fabrício, e declarando a extinção de punibilidade da vítima, que não está no polo passivo, então não tem nem que estar no voto, não precisa. É só colocando que, como foi dito pelo Benito. Então, primeiro, 3.000, segundo, terceiro e quarto, 500. E custas proporcionais. E exculpando o quinto custas proporcionais, custas proporcionais às penas de multa. Tá, peraí que eu tenho que... Bom, se meus pares veem essa possibilidade na lei de aplicar até o décuplo para a Belov, eu não vi, eu não entendi que a Belov como uma proprietária que a qual eu pudesse estender até o décuplo. Sim. Artigo 124, parágrafo 1º. Desembargador Ladeira, o senhor também vai aplicar pena de repreensão? Sim, mantém. Tá. Repreensão e 500. Bom, então, todos copiaram os votos? Entenderam? Copiaram no sentido de entender. Como vota desembargador Júlio Neves? Com o revisor. Como vota desembargador Átila? Como vota desembargador Nelson? Com revisor. Como vota desembargador Marcelo? Com revisor. Só faço a ressalva que talvez esse voto talvez no voto tenha que aparecer que o desembargador Sérgio está extinguindo a punibilidade do Walter, se não foi feito isso antes. Nossa, mas não foi. Não foi nem acusado. Não foi acusado. Na justificativa do voto é que tem que apresentar também a possível responsabilidade da vítima fatal. Entretanto, em função do seu óbito, nem foi representado pela PEN e tal. Tá nesse tipo, por isso que não precisa caber no julgamento, no voto. Então, decidiu o Tribunal Marítimo por maioria nos termos do voto, senhor desembargador revisor, Fernando Ladeiras. Peço a palavra, excelência, por unanimidade quanto ao mérito e maioria quanto ao voto. Sim. Eu, na verdade, eu penso assim, tá bom, por favor, tá, ok? É porque o voto é um só, eu entendo assim, o voto é um só. O voto do senhor ganhou, entendeu? Eu penso dessa maneira, senão a gente fica... Por favor, aí ela destrincha. Publicação do voto no processo número 34.061 de 2020. Decidiu o tribunal, por unanimidade quanto ao mérito, por maioria quanto à pena, nos termos do senhor desembargador revisor Ladeiras, condenar a primeira representada a pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 3.000 FII, o segundo, terceiro e o quarto representados a pena de repreensão, cumulativamente com a pena de multa de 500 UFI, custas proporcionais às penas aplicadas. E exculpar o quinto representado, no que foi acompanhado pelos senhores desembargadores Júlio, Átila, Nelson e Marcelo. Vencido o senhor desembargador relator Sérgio de Moura, que aplicava a primeira representava a pena de repreensão cumulativamente com a pena de multa de 1.000 FII, o segundo, terceiro e quarto representados a pena de repreensão, custas na forma da lei repartidas equitativamente, exculpava também o quinto representado. Bom, esgotada a matéria da pauta, as emendas dos acordos dos processos julgados nessa sessão posteriormente serão publicados na DTM para efetiva contagem de prazo para recurso. Bom, aproveitando todos, obrigado, senhora secretária, pela condução da pauta. Então, só botou até dia 5? Só botou até dia 5. Não, mas aí
Então, cadê? Dezembro só tem. Tá bom. Próxima sessão, primeira turma, vai ser terça-feira, 13h30. No dia 4, quinta-feira, segunda turma. E plenário virtual de 1 a 5. De segunda a sexta. Mas a próxima vez que eu acho que a gente vai se reunir é só no dia 17. É isso que eu queria dar, que já está todo mundo junto. Né? Não, só no dia 17, o pleno físico. Que é o dia do nosso jantar também. Que é a última sessão. Tá aqui. Que é o último. Aqui é o mesmo. Era isso que eu queria. E dia 11 vai ter a sessão solene, o dia do marinheiro e dia da justiça, tá? Alguém se voluntaria para falar no... Tá, se ninguém se voluntariar, eu vejo quem... Fico quieto porque eu sou novato, mas se nenhum dos mais antigos se voluntariar, eu me sentiria extrema honra. Você está compondo o plenário. Você só não podia ser vice-presidente. Né? Mas, né, compõe, faz o voto. Tá? Então, no dia da justiça, se manifesta. Tá ok? Aí, dia 17, na verdade, eu vou fazer uma sessão plenária e vou fazer um encerramento do ano, que nem eu fiz ano passado, apresentar alguns highlights, apresentar alguns fatos importantes que a gente teve durante o ano e fazer o fechamento do ano. Né? A gente faz a sessão e depois a gente faz o fechamento do ano. Tá ok? Algum comentário? Declaro encerrada a sessão do dia 27 de novembro, sessão física. Pessoal da primeira turma, muito obrigado. Pessoal da segunda turma,